Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Eu, como muitos, vivi minha vida sem nenhum propósito real além do acúmulo de posses e da satisfação de prazeres de curta duração e muitas vezes imoderados. Isso se deve ao desejo intransigente de autogratificação que pôs fim a 2 casamentos. Eu era um parceiro extremamente egoísta e me relacionava com minhas esposas de uma maneira que muitas vezes reprovava e condenava. Para mim, as mulheres eram o sexo mais fraco porque acreditavam em algo chamado amor, e era a sua crença no amor que as tornava vulneráveis à manipulação com mentiras e falta de sinceridade. Seja qual for o motivo pelo qual decidi me casar com aquelas mulheres, tenho certeza de que não foi por amor, já que nunca senti ou experimentei amor nesses mais de 40 anos da minha vida. Eu nem me importava em fingir gestos de afeto, e até mesmo sugerir tal coisa teria sido uma afronta às minhas ideias sobre masculinidade e o que significa ser homem. O amor para mim era um conceito estranho a um relacionamento onde as necessidades do corpo eram atendidas, e eu usava essas mulheres para satisfazer minha necessidade de sexo, cozinhar e limpar a bagunça da casa. Fui inflexível em minha perspectiva e atitude, e as objeções foram recebidas com grande dissensão. Naquela época, eu só conversava com homens porque descobri que os homens eram mais fáceis de entender, embora só dedicasse tempo aos homens que considerava inteligentes e viris e aos que poderia usar em meu proveito. Eu então me viraria e trairia esses indivíduos porque acreditava que comportar-se dessa maneira era prerrogativa dos homens. Eu não me importava que houvesse pessoas sofrendo no mundo, desde que eu não fosse uma delas. Assistia ao noticiário na televisão como um veículo para projetar e inflamar minha própria raiva, ódio e sentimentos de desânimo. Eu comprava coisas para fazer coisas para mim, a fim de aliviar o tédio da minha vida monótona, apenas para ficar entediado com essas coisas alguns dias depois. Eu me recusaria a fazer qualquer introspecção sobre os padrões da minha vida ou autorreflexão necessária para culminar em uma vida de verdadeira felicidade e realização. Naquele dia fatídico da minha EQM, eu estava dirigindo para casa quando meu carro colidiu com outro veículo em um cruzamento, deixando-me inconsciente como consequência. Lembro-me de ficar inconsciente e inconsciente na parte de trás da ambulância e dos médicos falando sobre mim no hospital. Lembro-me de ter olhado para meu corpo de cima e naquele momento tive consciência de que estava em um plano de existência diferente. Eu estava ciente de que meu espírito estava deixando meu corpo antes de ser subitamente afastado dele a uma velocidade incrível. Enquanto viajava, lembro-me de estar rodeado por uma profusão de luz colorida. As cores pareciam se misturar à medida que minha velocidade aumentava, até que me vi viajando por um túnel de luz branca ofuscante. Foi uma experiência verdadeiramente linda e magnífica e, pela primeira vez na minha vida, não senti raiva e me senti livre e desimpedido. Durante a minha experiência, visitei mundos povoados por uma variedade de formas de vida e civilizações e cujos céus tinham cores únicas. Recebi o conhecimento de que minhas vidas passadas eram muito diferentes da minha vida presente e tive o pensamento recorrente de que minha atitude em relação à vida poderia ter sido muito diferente se eu soubesse da beleza sem limites e da abundância de formas de vida sencientes e inteligentes que existem dentro do vasto universo. Foi então que a minha viagem através do vasto universo chegou subitamente ao fim e cheguei a um reino onde estava rodeado de luz laranja e dourada. Nesse plano de consciência, experimentei uma estranha transformação de ser e, nessa forma de ser, experimentei uma consciência intensificada dos meus próprios sentimentos. Recebi o conhecimento de que, no futuro da Terra, não precisaremos vocalizar os nossos pensamentos para comunicar, mas sim comunicaremos através da transferência de sentimentos. Naquele reino ou plano de existência, vi todos os tipos de formas de vida espiritual, algumas das quais fui capaz de me identificar e outras com as quais não consegui. Aquele lugar, aquele reino, estava repleto de paz absoluta e, pela primeira vez em minha vida, experimentei a realização completa enquanto um amor intensamente poderoso e incondicional permeou e envolveu meu ser. Aquele amor foi tão gratificante que não senti necessidade de mais nada. Eu não desejava nada além de permanecer naquele reino por toda a eternidade. Não posso dizer quanto tempo passou naquele reino porque o tempo já não tinha qualquer significado, mas a certa altura comecei a sentir a efusão de amor de um espírito altamente evoluído à medida que esse espírito se aproximava de mim. Senti o poderoso amor e compaixão daquele espírito enquanto sua essência envolvia, permeava e preenchia meu ser. Telepaticamente, ele me comunicou detalhes sobre minhas muitas vidas passadas antes de me fazer perguntas sobre minha vida atual. Você sabe por que está atualmente vivenciando este interlúdio de vida? Perguntou o ser evoluído. Honestamente, não, respondi. Você viveu muitas vidas cheias de raiva, agressão e ódio.
Você é tão teimoso quanto a mudança que precisa experimentar esse reino do amor para despertar para a compreensão de que o amor incondicional é a força poderosa por trás da criação do universo, um universo cuja beleza é um reflexo desse amor incondicional manifestado por um Criador cuja natureza é esse amor, explicou o ser. Por que você odeia e magoa tantas pessoas? Perguntou ele. Como muitos outros, vejo o mundo como um lugar de caos e onde apenas os mais cruéis sobrevivem. Preciso ser assim para sobreviver, respondi. Além disso, se Deus realmente existisse, por que ele permitiria que dor, sofrimento e morte tão desenfreados ocorressem na Terra se tal sofrimento e violência não fossem aceitáveis? Perguntei. Deram rédeas aos seus medos e sentimentos de ódio. Deus criou a diversidade da forma humana para desafiar o coração humano a amar de uma forma que não se limite a uma forma específica. No que diz respeito à morte, você deveria ter ouvido o seu eu interior para perceber que apenas o corpo morre e que o espírito é eterno. A morte, na verdade, é o maior presente do Criador para o homem, pois a morte é o veículo usado para fazer a transição do espírito para reinos mais elevados, como o reino em que você se encontra agora, explica o espírito. A transcendência do físico é a transcendência da forma física. O amor incondicional que você experimenta neste reino destruiria o corpo que você habitava anteriormente. Você deve perceber e aceitar que o Criador é de amor incondicional, pois se não fosse assim, você não receberia inúmeras encarnações para aprender suas lições, continuou o ser. Algo quando comecei a sentir meu corpo se movendo novamente. Tentei resistir à força que estava me atraindo, mas apesar de minhas tentativas, não fui capaz de retornar àquele reino de amor incondicional, aquele reino ao qual agora me refiro amorosamente como casa. Não demorou muito para que eu me vi pairando sobre meu corpo novamente enquanto observava meu espírito se reconectar com meu corpo. Uma grande dor e tristeza encheram meu coração e espírito quando comecei a ouvir as vozes das pessoas novamente, e quando comecei a perceber que estava de volta ao mundo do sofrimento, do conflito e da morte, um lugar longe da experiência daquele imenso amor e paz. O abismo entre os mundos foi ainda mais sentido à medida que meus sentimentos de ódio, raiva e agressão senti o choque da disparidade entre os mundos tão profundamente que não me ocorreu naquele momento que eu havia retornado com uma conexão ou uma tábua de salvação para aquele reino. Algum tempo depois de acordar, os médicos do hospital me disseram que eu estava em coma há 3 dias e que, embora tivesse sofrido alguma perda de memória, não havia sofrido nenhum dano cerebral permanente. Só me dei conta de quão extensa era a perda de memória quando voltei ao trabalho e descobri que não conseguia mais me lembrar das fórmulas matemáticas necessárias para realizar o trabalho de um engenheiro eletrônico associado. Foi então que percebi que a minha carreira como engenheiro tinha acabado, mas levei algumas semanas para aceitar a dura realidade da minha situação. Com minhas opções esgotadas, abordei meu supervisor após aquelas semanas para explicar minha situação, apenas para então vê-lo se afastar de mim, horrorizado e preocupado com a possibilidade de minha condição poder afetá-lo. Eu estava desempregado e, durante o ano que se seguiu, esgotei a paciência da minha esposa e perdi muitos amigos devido às minhas tentativas de compartilhar pelo menos uma parte da minha experiência extracorpórea. Suficiente. Não estou interessado em ouvir falar dessas coisas, minha esposa dizia em voz alta, exasperada, sempre que eu tentava relatar minha experiência. Sentindo-me totalmente só e perdido, recolhi-me em mim mesmo e só durante a ida ao supermercado é que abria a boca para falar. Foi nessa época, porém, que tive um sonho lúcido que transformaria minha vida para sempre. No sonho, eu estava conversando com o mesmo ser espiritual altamente evoluído com quem me comuniquei durante minha EQM. No sonho, eu estava em uma grande sala cujo piso era decorado com azulejos cristalinos translúcidos de várias cores e uma série de caminhos que levavam aos azulejos coloridos. Senti-me atraído por um ladrilho de cor laranja dourado, então caminhei pelo caminho que levava até ele e pisei nele. Tal como experimentei durante a minha EQM, pude sentir-me a viajar a alta velocidade antes de experimentar um estado alterado de consciência, mas esse estado a que tinha chegado deixou-me muito desconfortável. Olhei para baixo para observar novamente o piso de ladrilhos, e dessa vez foi um ladrilho branco no centro da sala que me chamou a atenção. Fui em direção ao ladrilho branco para pisar nele quando ouvi uma voz dizer: "Você não está pronto para entrar em um lugar de tanta pureza." Para minha surpresa e alegria, reconheci a voz como a voz do espírito evoluído do meu corpo. EQM. Quero deixar este lugar, expliquei. O único lugar para ir é para dentro. Você tem apenas alguns amigos restantes e passou um bom tempo sozinho com seus pensamentos. Estar nesse lugar de solidão e imparcialidade é necessário para que você comece sua jornada de transformação, pois seus pensamentos são a base de sua realidade. Como você pensa, assim será. Eu e mais um estamos aqui para ajudá-lo durante sua jornada de transformação, explicou ele.
Por mais encantado que estivesse por ter reencontrado o espírito evoluído e por ter recebido suas palavras tranquilizadoras, não pude deixar de me perguntar se queria saber se a perturbação que o acidente desencadeou era exclusiva da minha experiência ou se havia outras pessoas que tinham passado por experiências semelhantes, e foi para isso que procurei um psiquiatra. Evento traumático, como um acidente automobilístico, faz com que uma pessoa mude todo o seu modo de vida, perguntei ao psiquiatra durante minha sessão de aconselhamento. É mais comum do que a maioria das pessoas imagina, confirmou o psiquiatra, e com a opinião do psiquiatra. Palavras encorajadoras, imediatamente me senti mais à vontade ao saber que não era particularmente louco. Nos dias seguintes, pensei na jornada de transformação de que falava o espírito evoluído. Como vou me livrar da minha raiva e do meu ódio? Perguntei-me. Como eu estava tão cheio de raiva, as pessoas me evitavam ou me desprezavam, e eu estava cansado de ser alienado pelas pessoas. Como faço para parar de ficar com tanta raiva? Perguntei à minha esposa, esperando que ela pudesse me oferecer algum conselho sábio. Não sei, pois nunca tive raiva crônica. Nem seria tão estúpida a ponto de pagar alguém para falar sobre meus problemas, respondeu ela. Essa foi a última vez que procurei minha esposa para pedir conselhos ou para discutir coisas místicas. Cerca de um mês depois do meu primeiro sonho lúcido, tive outro. Por que você precisa da validação dos outros para tudo o que eu expresso para você? Sua raiva e emoções de ódio brotam do medo do desconhecido, e sua raiva prolifera a partir dos julgamentos contínuos que você faz sobre si mesmo e sobre os outros. Para o próximo estágio de sua transformação, você deve deixar sua casa e viver como um dos sem-teto, decretou o espírito evoluído. Não tenho coragem de ser capaz de fazer algo assim. Para fazer isso, implorei, expressando minha incredulidade sobre o que acabara de ouvir. No ano seguinte, meu relacionamento conjugal se deteriorou a ponto de brigarmos quase todas as noites. À medida que minha vida em casa se tornava insuportável, não pude deixar de sentir que era meu karma receber o julgamento insensível e a insensibilidade de alguém. Tentei ser mais gentil com minha esposa na tentativa de acalmar as coisas entre nós. Raciocinei, embora em vão, que se pudéssemos pelo menos nos relacionar uns com os outros amigavelmente, então talvez eu pudesse evitar um futuro que me veria morando na rua. Quanto mais gentil eu me relacionava com ela, mais rancorosa e maliciosa ela se tornava, até que a raiva crescente de minha esposa aumentou a ponto de ela se tornar fisicamente violenta. O que devo fazer? Perguntei aos guias espirituais com quem falaria em meus pensamentos. Saia agora e viva nas ruas como um sem-teto. Não leve nenhum dinheiro, nenhum de seus bens ou qualquer forma de identificação. Você precisará implorar por comida para comer, aconselharam os guias. Com grande receio, vesti roupas quentes e sem dizer uma palavra à minha esposa ou família, saí de casa e fui para a rua. Os primeiros dias como sem-abrigo foram os mais difíceis para mim, pois nunca tinha mendigado antes, e fiquei com muita fome. Eu sentia frio à noite e dormia em grandes recipientes de lixo para me manter aquecido. Por fim, encontrei um lugar na cidade onde moradores de rua moravam em caixas e usavam cobertores para tentar se aquecer. No início, essas pessoas ficaram apreensivas comigo, mas eventualmente se acostumaram com a minha presença quando perceberam que eu não representava nenhuma ameaça. Meu estômago havia encolhido, então eu precisava cada vez menos de comida para me sentir saciado. Comecei a compartilhar com essas pessoas a pouca comida que consegui, e elas eventualmente responderam na mesma moeda. Vivi entre pessoas de todas as idades e, à medida que fiz amizade com essas pessoas esquecidas, a minha compaixão por elas e pelas pessoas começou a crescer. Eu costumava acreditar que os moradores de rua eram uma espécie cruel, violenta e geralmente viciada em drogas de outro planeta, mas depois de passar algum tempo morando na rua, percebi o quanto estava errado. Descobri que a maioria dessas pessoas eram mansas e que muitas delas tinham sido vítimas da violência de outra pessoa. Uma noite, fomos abordados por 2 homens brandindo facas, homens que pretendiam roubar-nos. Tendo servido no exército, eu estava confiante na minha capacidade de me defender e não estava disposto a permitir que machucassem aqueles que considerava minha família. Quando dei um passo à frente, não me ocorreu porque eles fugiram de repente, até que me virei e vi minha família reunida atrás de mim com armas modernas erguidas e prontas para lutar. Foi naquela noite, porém, que tive outro sonho lúcido e, no sonho, observei o contorno de uma forma humana aparecer diante de mim. Observei como pequenas faíscas de uma bela luz brilhante envolviam aquele ser, e vi a maior concentração dessas faíscas de luz onde os pés do ser faziam contato com o chão. Perguntei aos guias presentes no meu sonho o que eu estava vendo. Você aprendeu a sentir compaixão por outras pessoas. O que você vê diante de você é a troca de compaixão e energia de amor entre a forma humana e o planeta, que em si é uma entidade viva.
Essa troca de espírito entre a forma humana e a outra formas de vida no planeta é como o Criador pretendia, explicaram os guias. Ao observar a troca de energia, percebi que através de nossa ação amorosa e compassiva, estamos devolvendo ao mundo a abundância que o mundo nos concede. Percebi que tudo o que acumulei durante minha vida foram coisas que comprei para impressionar outra pessoa e que as usei como um meio de elevar meu senso de autoestima. Viver sem essas coisas, viver na rua e ter que mendigar diminuiu efetivamente meu ego. O que foi incrível para mim foi que eu não sentia falta dessas coisas, nem me sentia uma pessoa inferior por não tê-las. É hora de voltar para casa, para sua esposa, para ajudá-la em seu sofrimento. Sempre considere-a com bondade e compaixão, não importa o que ela diga, pois o caminho dela para a iluminação é muito diferente do seu. Essa transformação ocorre nesta vida ou na próxima. Você acabará por deixá-la, e embora ela não entenda o porquê a princípio, eventualmente ela entenderá, pois o presente que você e eu concedemos a ela será sempre lembrado, explicou o guia. Fiquei muito triste depois de acordar do sonho, pensando em deixar aquelas pessoas que se tornaram minha família, e fiquei muito preocupado com a segurança das crianças em particular. Para o velho eu, era um absurdo para mim que um homem chorasse, mas eu realmente chorei quando expliquei à minha família que precisava ir embora. Regressei da minha EQM com uma sensibilidade elevada às energias, por isso fui capaz de sentir uma escuridão entre a minha esposa e eu naquele momento do nosso reencontro. Encontrei trabalho algumas semanas após meu retorno e pude ver as coisas voltando ao normal, mas minha esposa, que já foi uma pessoa amorosa, tornou-se uma pessoa raivosa, amargurada e às vezes violenta, e a cada dia que passava isso se tornava cada vez mais óbvio para mim que nunca mais seríamos um para o outro o que costumávamos ser, ou que apelaríamos um ao outro da maneira que costumávamos fazer. Por mais difícil que tenha sido para mim aceitar aquela pessoa mudada e aceitar que nunca mais experimentaríamos aquela sinergia que existia entre nós, resolvi me relacionar com ela com paciência e compaixão, especialmente naqueles momentos de maior inquietação. Certa noite, enquanto ela estava deitada na cama, bêbada, ouvi as vozes dos guias me instruindo sobre como curar seu quadril ferido, mas me disseram que eu precisaria ter fé para que a cura ocorresse. Com as mãos em seu quadril esquerdo, concentrei-me nas vozes dos guias por horas, e durante esse tempo minhas mãos ficaram extremamente quentes e pude sentir uma troca de energia entre nós. Eu sabia que a imposição de mãos a estava curando e, enquanto trocávamos energia, ocorreu-me que a cura em si era o presente sobre o qual meus guias falaram durante meu sonho lúcido. Ao observar minha esposa na manhã seguinte, pareceu que um milagre havia acontecido quando percebi que ela conseguia andar sem mancar e sem dores no quadril. 2 semanas depois, eu estava em Phoenix para liquidar o patrimônio de um parente que morreu e fiz amizade com algumas pessoas da vizinhança. Um dia, quando eu estava caminhando com eles, eles estavam falando sobre uma bela parte do deserto que não foi desenvolvida por causa da falta de água. Foi nesse momento que comecei a receber comunicações dos meus guias, que me contavam a localização de um rio subterrâneo de água, nas profundezas da terra. O que você fará com esse conhecimento? Perguntaram meus guias. Usarei a água para destruir o desenvolvimento local, respondi. Você ainda não está pronto para este presente, pois ele não deve ser usado como uma ferramenta de destruição, e o deserto é um presente do Criador para todos, explicaram os guias. Amor que experimentei durante minha EQM, e isso me fez perceber que minha jornada de transformação ainda não havia terminado. Voltei para casa, para uma esposa irritada e amargurada, que sentia prazer em me provocar, mas, apesar de suas tentativas, consegui manter minha atitude. Compostura e resistir à tentação de responder na mesma moeda. Foi durante esse tempo que tive outro sonho lúcido e, nesse sonho, ouvi uma voz feminina pela primeira vez. Qual é o maior presente que o Criador nos concedeu? Perguntou a voz. Você precisará desse presente para chegar ao seu destino final, afirmou a voz. Depois de alguma reflexão, respondi àquela voz que o maior presente do Criador era o amor, e percebi naquele momento que nunca havia experimentado o amor verdadeiro por uma mulher. O maior presente do Criador é o amor, respondi. Amor não é possuir, é deixar fluir aquilo que é intrínseco ao seu ser. Não tenha medo de deixar o amor fluir de fluir livremente para você, pois há alguém que está esperando para compartilhar o dar e receber de esse amor com você, explicou a voz. Fui acampar perto de um lindo lago para ficar sozinho por alguns dias. O acampamento ficou cheio de vespas certa manhã, enquanto eu comia uma caixa de cereal matinal. Joguei no chão um pouco do cereal das vespas para comer, mas elas não pareceram interessadas. Fiquei irritado com a presença das vespas e agitado porque não me deixavam em paz. Você já deveria ter aprendido a paciência e o método de trazer paz para sua vida. Fique quieto e destemido enquanto segura a comida com a mão estendida, ouvi uma voz dizer. Levei alguns minutos para reunir coragem antes de estender lentamente a mão que segurava uma oferenda de comida.
Observei as vespas pousarem na minha mão para comer o cereal e, naquele momento, senti uma grande paz preencher todo o meu ser. À medida que as vespas cobriam cada parte da minha mão, senti que o estado de paz deles era inspirado pela minha paz. A viagem de acampamento acabou ser pacífico enquanto ouvia as vozes dos meus guias e o zumbido das vespas. Compartilhei todas as refeições com as vespas naquela viagem, e nenhuma vez fui picado por elas, e quando voltei para a casa do acampamento, voltei com uma sensibilidade ainda maior ao espírito. Contei à minha esposa o que havia acontecido, apenas para ouvir mais uma vez que eu estava louco, e foi nesse momento que os guias ultrapassaram todo o meu ser para falar com ela. Através de mim, os guias contaram-lhe sobre a cura do seu quadril e a cura do meu espírito durante e desde a experiência da EQM, explicando-lhe tudo com uma eloquência que eu ainda não possuía. Senti suas palavras suavizá-la, mas ela não falou comigo por alguns dias. Infelizmente, a influência de suas palavras durou pouco, pois ela retomou o papel da pessoa raivosa e amargurada a que eu estava acostumado. Uma noite, tive um sonho em que estava num mundo estranho, e nesse mundo estranho observei um lindo céu azul. Naquele mundo, observei os movimentos de esferas translúcidas coloridas que flutuavam, e algumas dessas esferas pareciam se unir em grupos, enquanto outras apenas migravam de um grupo para outro. Dentro das esferas, observei objetos esféricos menores com conduítes transparentes que se projetavam de dentro deles. Observei faíscas de energia percorrerem os conduítes de cada objeto esférico como uma corrente elétrica. Era realmente um site lindo de se ver, mas eu não sabia o que isso significava. Meus guias me explicaram que eu estava observando os aglomerados de pensamentos humanos e que as esferas que se fundiram eram processos de pensamento semelhantes. Eles explicaram que os objetos esféricos menores dentro da esfera continham os diferentes pensamentos da vida atual, e as minúsculas faíscas de luz eram a energia que colocamos nesses pensamentos. Pude sentir doenças emanando de alguns grupos, enquanto muitos outros continham quantidades variadas de amor e compaixão, e lembrei-me do poder criativo do pensamento. Estávamos tão distantes um do outro que minha esposa e eu acabamos nos separando e nos divorciando. Meus guias me disseram para usar meu coração como guia, para ver quem é uma pessoa por dentro e ignorar o exterior. Meu amor por esses guias cresceu imensamente ao longo dos anos. Acabei conhecendo a mulher que poderia amar de verdade, e ela é uma pessoa cujo coração transborda de amor e compreensão, compaixão, gentileza e bondade. Certa noite, meus guias vieram até mim em sonho para me dizer que era hora de escrever sobre minhas experiências, e foi no dia seguinte que fui dispensado do trabalho. Minha esposa me incentivou a escrever sobre minha experiência e, se não fosse por seu amor e apoio, duvido que teria escrito sobre minha EQM e tudo o que aconteceu depois. Tornei-me tão sintonizado com o espírito desde a minha EQM que não consigo ver televisão, ler o jornal ou ouvir rádio como costumava fazer. Não me fechei para o mundo e, ainda assim, a forma como me relaciono com a vida e com o mundo é muito diferente da forma como me relacionei com ele antes da minha EQM. Causa-me grande sofrimento saber que a guerra, a morte e a destruição são causadas pela raiva. Acredito verdadeiramente que a paz mundial e a cura mundial começam com a cura dos nossos próprios pensamentos, através do exercício da compaixão e da compreensão, em vez da prática do julgamento, e através da prática do perdão, em vez da culpa. Quando praticamos o amor através da ação amorosa, torna-se óbvio que somos todos um. O universo foi criado por amor e todos nós fazemos parte dessa criação. De alguma forma, esquecemos que dar amor é uma bênção e que o que damos com amor nos é retribuído abundantemente. Essa é a lição que todos temos que aprender e é com isso que precisamos para preencher o vazio em nossas vidas. Sei no meu espírito que estas lições serão aprendidas por todos, e então todos seremos transformados e elevados a planos mais elevados de existência e receberemos presentes ainda maiores para partilhar.